Nação, hoje vamos falar sobre as últimas movimentações do Flamengo no mercado de transferências. Temos informações do Danilo que está vindo da Juventus. O Flamengo também mira um atacante paraguaio que joga na Inglaterra e tem novidades sobre a negociação com o zagueiro Vitão do Internacional. Só peço você para dar aquela moral, se inscreva no canal, dê seu like. Vou estar deixando os créditos para o Flazoeiro e o Rafa Melo. O link vai estar na descrição e bora pro vídeo. Flamengo prepara anúncio de Danilo. Fim da linha para atacante Carlinhos. Meia da Premier League é sondado. E mais, Flamengo começa a cobrar clubes caloteiros na FIFA. Bom, a gente tem aqui algumas informações importantes. A gente começa falando sobre Carlinhos, né? O atacante que encerrou a sua participação no time alternativo com a melhor pontuação aí, o número de gols. Porque na goleada ele fez 2 e marcou 1 na estreia, terminando aí como artilheiro do Campeonato Carioca. Só que parece que ele não vai jogar mais o Carioca, né, gente? Por quê? O Flamengo deixou o atacante do Rio. Ele não viajará com a equipe daqui a pouco, né? O elenco que vai enfrentar aí o Volta Redonda. O atleta segue fora dos planos do técnico Felipe Luiz. Recentemente, um clube japonês fez aí uma proposta de empréstimo e o Flamengo aceitou. No entanto, o Carlinhos não quis ir. O Vitória desistiu da contratação do Carlinhos, tinha algumas movimentações aí de mercados do exterior, só que não avançou. E o Carlinhos não faz parte dos planos de Felipe Luiz para a temporada. Com isso, fim da linha para Carlinhos. Ele deve ficar treinando no Rio até aí aguardar uma proposta oficial, seja de empréstimo ou até mesmo uma proposta definitiva, ainda nesta janela de janeiro. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação, né? Você acha que o Carlinhos não aproveitou a oportunidade, não é atacante para o Flamengo, acha que ele deveria seguir aí com o elenco em 2025? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante para a gente. Olha, ainda falando sobre o mercado da bola, o Flamengo fez aí uma sondagem recente pelo meia paraguaio Júlio Enciso, que pertence ao Brighton, da Inglaterra. O clube inglês topou o empréstimo, mas o jogador de 21 anos não viu com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano. Ele acabou sendo emprestado ao Ipswich Town, também na Inglaterra. Essa informação foi do jornalista Vene Casagrande. Júlio Enciso, eu nunca ouvi falar. Sou verdadeiro aqui, quando eu não conheço eu falo mesmo. Mas e você? Conhece o Júlio Enciso? O Flamengo foi lá na Premier League, hein? Novamente. O Mengão que no ano passado tirou o Carlos Alcaraz lá de um clube da Premier League e agora tentou aí o Júlio Enciso, que pertence ao Brighton. Olha, isso é sinal de que o Flamengo está no mercado buscando um meia atacante. A posição do Júlio Enciso é meia atacante. Sinal que o Flamengo está no mercado, não está parado. A nova gestão do BAP, né, através do Boto, sondou aí a situação do jogador, tentando aí um empréstimo. O clube inglês até topou liberar, mas o jogador não viu com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano e acabou ficando por lá, saiu do Brighton e foi para o Ipswich Town. Bom, falando aqui do Danilo, rescisão próxima, ele deve rescindir com a Juventus, se tudo ocorrer de forma tranquila, depois do sábado. Por quê? Sábado tem Napoli e Juventus pelo campeonato italiano. Inclusive o jogador tem uma proposta do Napoli nas mãos, só que ele preferiu jogar no Flamengo, acertou tudo com o Mengão, enfim. Então o Flamengo inclusive já prepara o anúncio do Danilo, né? Só depende agora só dessa rescisão aí com o clube italiano, que deve acontecer após esse confronto, após esse clássico Napoli e Juventus, que vai acontecer amanhã, neste sábado. Então a tendência é que segunda-feira o Danilo seja jogador livre, já tem a rescisão aí com a Juventus em mãos, tudo pronto para o Flamengo fazer aí o anúncio. O jogador tinha até propostas melhores, né? Propostas melhores que a do Flamengo. A da Napoli, por exemplo, era uma proposta melhor. Ele ia ganhar mais, ia continuar na Itália, na Europa, enfim. Mas ele sofreu aí uma certa pressão da família. A mulher quer vir ao Rio de Janeiro, né? Quer que ele venha para o Flamengo. Ele também tem aí um sentimento muito grande pelo Santos, né? Inclusive tinha uma proposta do Santos, mas pesou aí essa decisão da família. A família inteira do Danilo é flamenguista. O Danilo é flamenguista de infância, mas ele tem um carinho muito grande pelo Santos. Santos, Napoli e Flamengo realizaram propostas e ele aceitou a do Mengão. O Flamengo já está aí preparando aquele anúncio especial já para a próxima semana. Mudar o assunto, falar agora sobre decisão do Felipe Luiz, que, por decisão, não vai trazer 3 jogadores que estavam atuando no time que disputava o Campeonato Carioca e eram considerados do time principal. Trata-se do zagueiro Pablo, do meia Lohan e do atacante Carlinhos. Os 3 foram cortados da lista do time que viaja aqui para Brasília. Lembrar você que eu já estou na capital federal, cheguei aqui hoje de manhã bem cedinho, já estou aqui na cidade de Brasília,
Final da tarde o Flamengo chega, amanhã o Flamengo joga. E a informação até que o Vene soltou é que esses 3 jogadores, Carlinhos, Lohan e Pablo, estão cortados da lista dos jogadores que vão vir aqui para Brasília para jogar amanhã contra o Volta Redonda. É a quinta rodada do Campeonato Carioca, é a primeira partida oficial do elenco principal do Flamengo, e a gente pode ver, inclusive, a Arrascaeta estreando com a camisa 10. É isso mesmo, meus amigos. Amanhã pode ser a grande estreia de Georgian de Arrascaeta com a camisa 10. O Meia treinou toda essa semana sem nenhum problema e sem nenhuma complicação. Flazoeiro, e o Everton Cebolinha? Ainda não. Apesar de estar treinando com o grupo, acredito que ele ainda não esteja 100% pronto para poder atuar. Pode ser até que viaje, pode ser até que jogue alguns minutos, mas jogar de titular o tempo todo, naquela intensidade alta, acredito que ainda não. Acho que vai ficar um pouco mais para frente aí essa chegada do Everton Cebolinha. Bom, vamos falar agora sobre negociações problemáticas antes de falar sobre Danilo, porque assim, desde que o BAP ele assumiu a gestão do Flamengo, ele está fazendo uma espécie de auditoria. E aí ele está achando alguns devedores do Flamengo, como por exemplo, achou o Leixões e o Estrela Amadora. As duas equipes somavam aí 20 milhões de reais em dívida para o Flamengo. E agora o Flamengo achou mais uma equipe devendo. Trata-se do Almeria da Espanha, que comprou o Lázaro do Mengão em 2022. E aí, na negociação, ficou mais ou menos combinado que o Almeria teria que pagar os impostos da negociação. E o Almeria só pagou pelo jogador e não pagou os impostos, que somam mais ou menos entre 10 e 12 milhões de reais. O Flamengo pagou o imposto e tem que cobrar o Almeria. O presidente BAP não teve muita paciência com o Almeria. Foi direto para cobrar na FIFA, para que o Almeria pagasse essa parte do imposto. Vale lembrar que o Almeria no ano passado emprestou o Lázaro para o Palmeiras, o jogador ficou a temporada no Palmeiras. No final do ano, a presidente Leila e o técnico Abel Ferreira decidiu por não comprar o jogador voltou. Desde que voltou ao Almeria, ele atuou em 3 partidas e marcou um gol. E o Flamengo está cobrando na FIFA esse valor do imposto que deveria ser pago e acabou não sendo. Então, é o que eu disse, assim, isso passa pelo BAP, isso passa pelo vice-presidente jurídico, isso passa pelo vice-presidente de administração, que é o Marcos Mota, que é um cara que conhece muito de contrato, que é um cara que conhece muito dos bastidores do futebol, e o Flamengo tinha aí quase 30 milhões de reais na rua que precisa ser recebido. O Flamengo precisa receber esse dinheiro, até porque se o Flamengo paga todos os seus compromissos em dia, nada mais justo do que o Flamengo receber também de quem o deve de forma justa e honesta em dia. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Danilo, que pode amanhã fazer o seu último jogo com a camisa da Juventus, jogo contra o Napoli. Vale lembrar que o Napoli era a equipe que estava negociando ali com o Danilo, para o Danilo ir para lá e tal. Estava naquela coisa até que o Danilo decidiu voltar ao futebol brasileiro, e a informação é que após a partida de amanhã, ao que tudo se indica, ao que tudo se desenha, o Danilo ele pode regressar aí para o Brasil, e o principal alvo aí, o principal destino do jogador nesse momento é o Flamengo. Lembrando que o Flamengo disputa com o Santos a contratação do jogador. Porém, o Flamengo sai na frente. Porém, o Flamengo tem vantagem na negociação. O que pode aí facilitar a vinda do jogador para o Flamengo é o próprio Felipe Luiz, que conversou bastante com ele. Além do Felipe Luiz, que conversou muito com ele, também tem o Alexandro, que é como se fosse um irmão do Danilo. Atuou com o Danilo no Santos, atuou com o Danilo no Porto, atuou com o Danilo na seleção, atuou com o Danilo na Juventus, e é claro, ele mesmo falou que conversa com o Danilo praticamente todos os dias, deve estar fazendo esse lobby para trazer o Danilo para o Flamengo. Então, a situação é essa: amanhã ele pode fazer o último jogo com a camisa do Flamengo. Bom, vou falar agora sobre atacante, porque o atacante paraguaio, né, Júlio Enciso, ele joga no Brighton, da Inglaterra, ele entrou, né, na mira do Flamengo. O Flamengo ia abrir negociação com o Brighton, que inclusive aceitava emprestar o atleta para o Flamengo, porém o jogador não via com os bons olhos um retorno ao futebol sul-americano, o que acabou emperrando e não deixando que a negociação ela acontecesse. O Vene trouxe a informação ontem e é claro que a gente está aqui atualizando vocês. Nação, o Flamengo está fazendo grandes movimentações para reforçar o seu elenco nesta temporada. A chegada do lateral Danilo, vindo da Juventus, promete trazer experiência e qualidade para a defesa do time. Danilo aceitou a proposta do Flamengo e está previsto para se juntar ao clube em breve. Além disso, o Flamengo está interessado no jovem atacante paraguaio Júlio Enciso, que joga pelo Brighton, da Inglaterra.
Apesar da primeira oferta ter sido recusada, o clube carioca continua empenhado em contratar o talentoso jogador. Em contrapartida, o atacante Carlinhos não faz mais parte dos planos do técnico Filipe Luís para a próxima temporada, sinalizando uma possível reformulação no ataque do Flamengo. O clube também fez uma oferta de 6 milhões de euros pelo zagueiro Vitão do Internacional, que foi recusada. No entanto, o Flamengo está disposto a aumentar a proposta para garantir a contratação do defensor. Então, nação, o que você achou aí dessas notícias? Deixe a sua opinião nos comentários que eu quero saber. E para finalizar, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva, dê seu like, compartilhe e comenta, porque é muito importante para o nosso crescimento. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.